levando a fé para a vida. Deus abençoe e espero você aqui, todo sábado, de 9 às 10, no programa Fé e Vida. Oferecimento Aquilatura Excursão para Canção Nova. Pro Família, o seu cartão saúde pré-pago para a família inteira fazer exames e consultar. Ligue 3216-5178. Rádio que vibra com você. A partir de agora, você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Rio. Meio-dia, 1 minuto. Boa tarde para você que acompanha a Rádio Globo. Eu sou Gustavo Fonseca e nós estamos entrando no ar com Debates na Globo desta segunda-feira. Hoje, 2 de setembro de 2019, abrindo mais uma semana de Debates na Globo. Comigo, Carlos Alberto Bejani. Boa tarde, Bejani. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos da Globo que nos acompanham através do canal 910 AM, que nos acompanham através da internet, do Facebook, do YouTube. Um bom dia para vocês e uma ótima semana, que todos tenham consciência do que estão fazendo, o que vão fazer, para que seja uma semana de alegria, né? Durante todos esses dias com a família. Esse é o melhor presente de Deus. E um debate hoje que interessa muito para vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo, que é trabalho, que é educação, que é aquilo que o Brasil precisa para começar a caminhar. Bom dia a todos. Para você que está ligado na Rádio Globo também, participe conosco através das redes sociais. O convite já está aberto. Bejane pontuou muito bem. Nosso Facebook, você acompanha este debate com imagens dos nossos estúdios e pode deixar aí a sua participação interagindo conosco e com os nossos convidados. Mande sua pergunta, seus comentários através deste canal na live, facebook.com/Rádio Globo JF. Em pauta no Debates na Globo de hoje, vamos trazer os desafios para a classe trabalhadora brasileira e também para os empregadores e empreendedores deste país dentro do contexto das reformas trabalhistas, aquelas que já há cerca de 2 anos estão em vigor no nosso país e também aquelas que podem vir. Vamos debater este tema ao decorrer desta hora no Debates na Globo com os nossos convidados. Estão conosco aqui, eu cumprimento pela primeira vez o Dr. José Lúcio Fernandes, ele que é advogado, militante há 42 anos, especialista em direito do trabalho, tem a parceria com a nossa Rádio Globo aqui também no programa Acorda pelas Manhãs com o Giovanni Lima e está conosco aqui também nesta tarde para debatermos este assunto. Doutor, é um prazer revê-lo e recebê-lo aqui nos estúdios da Globo. Boa tarde, Gustavo Fonseca, boa tarde, ilustres convidados, boa tarde aos caríssimos ouvintes da Rádio Globo. É um assunto bastante em voga, né, sobre o trabalho, as transformações. Nós tivemos aí uma reforma trabalhista em 2017, né, que foi feita a toca de caixa e está tendo os seus reflexos até o momento, e parece que o atual governo também pretende ainda continuar aí fazendo reforma trabalhista. Então eu acho que tanto o empregador, o empreendedor e a classe trabalhadora, como você enfatizou, tem que ficar ligada, porque o que eu falo, isso é questão de patrimônio, envolve aí saúde, envolve tranquilidade para o trabalhador, e a gente sabe que nós estamos vivendo uma crise muito grande, né, que está ainda aí uma taxa de quase 12% de desempregados. E é o que eu falo, a pessoa que está desempregada é uma situação muito crítica e que o governo tem que realmente olhar, fazer investimentos e também fazer, mexer na lei, mas desde que gere emprego e renda. Não ao contrário, como mexeram e acabou o quê? Gerando desemprego, e gerando tristeza, amarguras, doenças, porque os trabalhadores estão adoecendo por causa da situação atual. O salário é baixo, tá certo? E as reformas que têm sido feitas têm prejudicado unicamente a classe trabalhadora. Estamos aqui também recebendo nesta tarde Carlos Eduardo, advogado, professor de Direito do Trabalho, estará conosco nesta hora também trazendo suas análises e seus comentários. Doutor Carlos, é um prazer recebê-lo e é um prazer conhecê-lo. Vamos, durante esta hora, debater tudo o que envolve o trabalhismo e também o direito trabalhista no nosso país. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Bejane. Doutor José Lúcio e ouvintes e as pessoas que nos assistem também pelas redes sociais. É um prazer muito grande ter recebido esse convite, estar aqui para debater com colegas ilustres e principalmente um tema que me interessa demais, porque eu sou professor de Direito do Trabalho,
né, há muito tempo, quase 20 anos. Eu advogo também, desde 2000 eu estou na advocacia trabalhista e tenho um livro publicado e mestrado e tudo mais, justamente voltado para essa área. Então, eu acho que vai ser um debate muito rico, até porque eu tenho algumas discordâncias já com a colocação do Dr. José Lúcio. Concordo com algumas coisas, já discordo em outras, assim, que eu acho que a legislação não necessariamente que faz gerar o emprego ou o desemprego, eu acho que é um fator econômico, mas isso eu acho que a gente vai ter bastante tempo aí para apresentar com mais calma. Obrigado, doutor Carlos Eduardo. Então, Bejane, eu acho que a própria fala inicial do doutor Carlos Eduardo traz aqui um tempo para a gente poder introduzir esse assunto. Eu gostaria de perguntar para os nossos convidados como e por que as leis trabalhistas mudadas, ou melhor, a reforma que foi proposta em 2017, que tinha ali uma grande expectativa por parte de todos para que esses índices que são insatisfatórios diminuíssem, mas, ao que tudo indica, o que foi prometido ainda não chegou à sua expectativa que era gerada naquele momento. Portanto, inclusive, vou trazer mais informações daqui a pouco, que o presidente Bolsonaro já reuniu aí na última sexta-feira uma força-tarefa para que novas medidas sejam tomadas. O doutor Carlos Eduardo falou aqui, Bejane, as leis podem ajudar, mas não são o principal fator. Doutor Zé Lúcio também tem a sua opinião. Vamos começar a tratar sobre isso, porque a expectativa é grande para que a classe trabalhadora volte a ter seu emprego. Eu sempre disse, é um posicionamento meu de há anos, né, que o social começa pelo trabalho, não é por cesta básica. Se o cidadão tem trabalho, ele tem tranquilidade de viver com a esposa, trata bem o vizinho, é um homem que dificilmente vai ficar doente, é um homem que não vai cair na criminalidade, enfim, o trabalho é a porta do social. Quando você tem um governo que prejudica ou que não dá incentivo para a área do trabalhador, que mexe com tudo, comércio, indústria, com todas as áreas, a gente fica preocupado. Tomara que essa ação, que é anunciada pelo presidente Bolsonaro, ela realmente venha trazer alguma coisa de positivo. Porque nós estamos numa instabilidade, e veja bem, eu não sou contra o Bolsonaro, eu estou falando como jornalista a respeito das atitudes tomadas. Geralmente são dúbias. Toma uma atitude hoje, amanhã é outra. É isso que está trazendo uma certa instabilidade no Brasil. É não ter uma formação, uma posição definitiva do que vai ser feito. Nós vemos a Previdência sendo aprovada, mas com um trabalho muito forte através da Câmara dos Deputados, Câmara Federal, através do presidente. Que tomou a frente para fazer as coisas andarem, e não criando fatos novos todas as manhãs. Então é isso que eu gostaria de começar com o professor de Direito Trabalhista a respeito justamente dessa posição, que o trabalho é a porta do social. O homem trabalhando, ele é um homem mais educado, mais saudável, mais amigo. Concordo plenamente. Historicamente, se a gente for pegar a história do trabalho humano, na nossa evolução na Terra, vamos pegar um corte bem grande histórico aí, o trabalho, durante muito tempo, era uma punição para o homem, né? Aquela questão de quem tinha algum status não trabalhava, quem trabalhava era escravo, quem trabalhava era o servo. Isso mudou. E morriam muitos, né? Morriam muitos. Então a gente vê aí, a partir do século XIX, principalmente, a mudança desse paradigma. Hoje o trabalho é o quê? Ele é dignificante. Ele é que dá dignidade à pessoa. O desempregado, ele é uma pessoa que está afastada mesmo de todo o aparato de significado da vida dele, porque a gente contribui para o mundo através do trabalho. Então, nesse aspecto, o trabalho é sim, como você disse, o que antecede qualquer tipo de assistência social que o Estado possa querer prover. Mas o que eu disse mais cedo foi o seguinte: o Estado, através de lei, ele não gera emprego. O emprego ele vem da atividade econômica. O que a lei pode fazer é tirar empecilhos ou facilitar a vida do empreendedor, etc, etc. Mas o mundo hoje ele passa por uma competição por empregos. Os países competem por empregos. E a gente tem, principalmente, a China entrando muito fortemente no mercado de trabalho
nesse nosso século, né? Século XXI. São milhões de pessoas, é um país muito populoso, que foram entrando no mercado de trabalho sem qualquer legislação trabalhista. Lá não existia legislação trabalhista até 2008, nada, zero. Até porque se considerava que era um país comunista. Sendo um país comunista, os trabalhadores estão no poder, não precisa de sindicato, não precisa de nada. Então eles tocavam mesmo do jeito que queriam. A fábrica, por exemplo, de iPhones e iPads, a Foxconn, as pessoas moram dentro da fábrica, tinha um índice altíssimo de suicídio e até gerou muita comoção algum tempo atrás aí por causa disso. Então eles botaram rede em volta do prédio, olha só a solução. As pessoas subiam para o telhado da Foxconn e pulavam. Eles tentaram resolver o problema de melhorar as relações humanas, não, botaram rede em volta do prédio, se a pessoa pulasse. Isso que faltava o social, né, professor? Faltava o social, né? Exatamente. Aí você vê, nós tínhamos uma legislação extremamente detalhista, rigorosa, que estimulava o conflito. E a gente está competindo por emprego com China, com Índia, Bangladesh, Vietnã. E aí o que você gera? Você gera o desemprego, a informalidade. Então nós temos índices de informalidade muito altos historicamente. Aí o pessoal falou, mas prometeram com a reforma trabalhista que ia melhorar isso tudo. A gente ia ter emprego, a gente ia ter diminuição da informalidade. Em primeiro lugar, como eu disse, a gente está vendo um problema econômico muito sério, que foi o governo Dilma, né? A recessão do governo Dilma foi uma recessão a maior da história do Brasil, né? Nós já estamos na recessão ou estamos caminhando para ela? Tecnicamente a gente não está na recessão porque o último trimestre a gente cresceu. Teria que ter 2 trimestres seguidos de índices negativos para configurar a recessão técnica. Nós não estamos em recessão. Mas a gente vem de uma recessão muito ruim. Para sair dessa lama, vamos dizer assim, para a economia recuperar e gerar empregos, nós precisamos do empresário acreditar, dele aumentar seus investimentos. Isso aí passa por outras coisas que não é só a legislação trabalhista. Isso passa pelo tributo? Sim, é fundamental. O Brasil tem um índice do Banco Mundial de comparação do número de horas trabalhadas para pagar tributos. É um ranking mundial. O Brasil é o segundo pior país para se pagar tributos. Imagine, com o tamanho desse país, doutor, com o tamanho desse país, a gente é o segundo arrecadador de tributos, quer dizer, sacrifica a população. É o que paga mais imposto. O Bejane, Gustavo, o professor, a coisa é a seguinte, rapaz, isso é uma questão social, a obrigação de gerar emprego e renda é do governo. Agora aqui eles querem mexer na lei trabalhista. O professor mesmo já falou que a questão do tributo, a carga tributária aqui é uma coisa, é quase 5 meses de salário lá para pagar o tributo, né? Então toda como você está pagando exageradamente imposto aqui. A reforma tributária e fiscal está parada, né? Agora que parece que vão mexer questões para fazer a reforma da Previdência para mexer. O que está acontecendo aqui, Bejane? Está julgando todo mundo para a informalidade, está aumentando a sonegação. Mexer aqui em 2017 na CLT, tá certo? O que fez? Tudo que no período Getúlio Vargas fez, concedendo direito para a classe trabalhadora, eles estão querendo tirar. Bejane, não tiraram ainda a fera, não tiraram o 13º, porque está na Constituição, não pode tirar. Aquilo é cláusula pétrea, entendeu? Senão eles tirariam. É porque está na Constituição de Direito Social, Gustavo. Sim. Senão eles já teriam tirado. E o que nós estamos vendo aqui? Mas em parte fez aquela mudança do empregador doméstico agora, né? Sim. O que aconteceu? Vi agora, notícia fresquinha agora. Nós temos praticamente aí 6 a 7 milhões de empregados domésticos, tá certo? Sim. O que acontece, Gustavo? 4 milhões estão trabalhando na informalidade. O governo não está arrecadando, não tem contribuição previdenciária, o empregado lá, ele fica doente, não tem benefício do INSS. O governo passou para ele ser o responsável de fazer sua própria aposentadoria. Você entendeu? Não soluciona o problema. Igual a CLT, criou-se um fantasma, tá certo, que quer acabar. Agora a CLT está acabando, eu acho que tem que atualizar, isso é evidente, né? Falar que não tem que mudar, não, o que não muda é pedra, mas realmente tem que mudar. Mas tem que ver um equilíbrio na relação capital e trabalho. Não pode ser ver só para o lado do capital. Tem que ver para o lado do trabalho. E hoje que nós estamos pagando aqui, em cada 10 casos que eu ajuizo, 7 o trabalhador tem problema de saúde ocupacional, acidente de trabalho. 7.
tá certo? Então, uma coisa assim muito grave tem que ser vista, porque nós estamos pagando isso. A população, de modo geral, está pagando, entendeu? Então tem que ser fazer. E dentro dessa comissão do Grupo de Trabalho aqui, eu já vi os nomes que estão sendo feitos lá, são todos favoráveis ao capital. Então, eu acho que mais uma vez a classe trabalhadora vai perder. Não tem nada, eu não quero colocar aqui o trabalhador quanto ao empregador, pelo contrário, um necessita do outro, mas tem que existir o equilíbrio. Salário digno, entendeu? Jornada digna, porque tem pessoas aqui que estão com jornada de 15, 16, 17 horas. E não pode fazer nada. Nós vimos agora a medida provisória 881, abrindo, liberando o trabalho aos domingos e feriados. O que ia acontecer? O cara não ia ter nem direito a lazer mais, entendeu? Então, uma situação tem que ser muito olhada com muito cuidado. Olha, desemprego caiu, isso é dado do IBGE mais recente, lançado sexta-feira agora. Desemprego caiu, não pela criação de postos formais, número total de ocupados atingiu 11,8%, só que números de pessoas sem carteira assinada atingiu 11,7 milhões nesse trimestre. Esse emprego que o doutor Zé Lúcio pontuou muito bem, não vai pagar imposto, não tem seguridade, é um emprego informal. É uma tendência do mercado mais liberal ter informalidade? Deixando o professor responder, só colocar um detalhe que você falou, esse dado é recente. O que está pensando, Bejane? Eu estava conversando com empregadores, tá certo? Então foi criado aqui, algum tempo atrás, aqui, o microempreendedor individual, tá certo? Então tem o PJ. O que eles estão fazendo? Eles estão colocando pessoa que está registrada na carteira de trabalho, mandando embora e contratando esse microempreendedor individual como prestador de serviço. Entendeu? Então, isso é que está acontecendo, a informalidade. E ele é responsável. Está passando por empreendedorismo, tá certo? Mas, para mim, aí tem que ter cuidado, porque tem um artigo no CLT que diz que é fraude. Mas aí, professor, o senhor que vai usar a palavra, eles estão passando a responsabilidade, as férias, aquele cidadão é responsável por ela, o fundo de garantia, ele é o responsável, a sua aposentadoria, ele é o responsável. Quer dizer, a empresa tirou a sua responsabilidade e passou para o cidadão. A despeito disso, são 24,2 milhões de trabalhadores por conta própria. Aí entram também os empreendedores. Então, vamos lá. Eu tenho uma série de pontos aí para discutir. Em primeiro lugar, fica parecendo que a legislação trabalhista, ela desapareceu de forma alguma. A pessoa trabalha 15, 17 horas. Não, o limite de horas extras continua o mesmo, 8 horas diárias, 44 semanais. As normas de proteção à saúde ocupacional são as mesmas, não foram alteradas pela reforma. Então, isso assim, são questões históricas que independem da reforma trabalhista. Então, eu acho que atacar a legislação por causa disso, isso é mais uma questão de cultura. Ora isso, se a pessoa quiser pedir na justiça, ela pode do mesmo jeito. Isso não mudou. Agora, a questão da informalidade que vocês tocaram, que existe bastante a informalidade. A minha questão é, uma legislação mais rigorosa, que torne mais caro o emprego, ela vai gerar mais informalidade ou menos informalidade? Essa é a questão. A partir do momento que você pesa muito a mão sobre o emprego formal, isso é histórico, as séries empíricas do mundo inteiro demonstram de pesquisa. Se você pesa, torna uma coisa muito cara, a pessoa vai começar a ter altas criatividades ali. Como é que eu saio do custo? Toda tentativa de fugir do emprego formal, ela já existe há muito tempo, não é novidade. Por exemplo, cooperativa já teve no passado, né? Transformar empregado em cooperativa, né? Isso existiu aí, Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho combateu há quanto tempo? Isso aí, antigo, desde 2001, vamos dizer. Autônomo, empregado, não quero registrar como empregado, vou botar como autônomo. Empresa, é porque o MEI existe agora. Antigamente era o que? Era limitado. O sujeito ficava 98%, a esposa 2% da limitada, e era a mesma coisa. E aí a pessoa podia pleitear na justiça, como pode agora, pedir o vínculo empregatício. É certo que a reforma, ela tentou criar um modelo de empregado que fosse mais barato, para justamente diminuir
a informalidade. Aí eu acho que foi no sentido correto, porque é a história. Se você começa a tornar caro o que é formal, as pessoas vão correr para o que não tem custo nenhum, que é o informal. Agora, se você fala, vamos aumentar a base, tornando mais barato o formal, que é a mesma discussão do tributo. Se você tributa demais a sociedade, ela vai se tornar uma sociedade sonegadora. Mas se você abaixa o tributo, a base de contribuintes aumenta e você compensa, até aumenta a arrecadação. É a mesma coisa. Mas, professor, não seria mais natural incentivar as empresas a que conseguisse aumentar até o número de empregados com essa reforma tributária? Porque sim, um salário mínimo hoje ele custa, não é R$1.000, o salário mínimo custa R$2.300, o mínimo, para quem paga. Para quem recebe é pouco, para quem paga é muito. É isso aí. Aí que vai no sentido dessa tentativa de desonerar, né? O governo tem falado muito que vai tentar tirar o peso da contratação formal. Paulo Guedes vira e mexe, fala que a contribuição previdenciária na folha de pagamento, não que vai acabar com a contribuição previdenciária, mas ele fala que na folha de pagamento é uma arma de destruição de empregos em massa. Ele fala isso, é uma arma de destruição de empregos em massa. Então, aí ele fala que vai justamente entrar outras formas de se cobrar tributação para compensar a contribuição previdenciária. Então, eu acho que aí a reforma trabalhista ela entrou em aspectos de jornada, de salário, sim, mas onde pesa no bolso é reforma tributária, e não só questão do caos tributário, que é uma loucura no Brasil. O empresário ele não sabe se está pagando imposto certo ou errado, ele não sabe, e se ele vai lá na Receita e pergunta, estou pagando certo ou errado, a Receita também não sabe se ele está pagando certo ou errado, ninguém sabe. A gente pode desdobrar esse aspecto no próximo bloco, eu deixo aqui com o Bejane uma pergunta para a gente já abrir o próximo bloco. Citando o professor como o doutor Carlos Eduardo, que os dois, na verdade, são professores, se são a favor de uma nova CPMF. Voltamos já com esse aspecto dentro o programa de hoje que debate o interesse de você, trabalhador, e também de você que emprega hoje no país. Então é um instante só, a gente volta já com debates na Globo, 12:21. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Contabilidade Matoso, há 60 anos no mercado prestando ótimos serviços em contabilidade, organização e registro de empresas sociais individuais, declaração de imposto de renda, contratos sociais e serviços em advocacia em geral. Contabilidade Matoso, competência, transparência e tradição, desenvolvendo um trabalho sério e de comprometimento com nossos clientes com preços justos. Galeria Azarias Vilela, número 56, segundo andar, salas 13 e 14. Telefone 3228-7676. Quando acontece uma queimada, o esforço é enorme para apagar os incêndios. Muitas vezes somos 30, 50 bombeiros na linha de frente. A gente faz o que pode para combater as queimadas, mas seria bem mais fácil se você fizesse a sua parte para evitar. Não jogue pontas de cigarro próximo à vegetação. Não faça queimadas para limpar seu terreno. Seja consciente e faça a sua parte. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. O Colégio Pio XII está há mais de 50 anos formando vencedores. E se você quer fazer parte deste time, a hora é agora. Mensalidades com preços promocionais para os cursos técnicos presenciais de administração, contabilidade, enfermagem, informática, segurança do trabalho e agora também os técnicos à distância de mecânica e segurança do trabalho. Última semana para garantir a sua vaga. Rua Espírito Santo, 1301. Telefone 3215-6701. Drogaria Silva apresenta Emagrecer é natural. Ingredientes naturais são importantes aliados para quem quer emagrecer de forma saudável. Conheça o Green Select, um emagrecedor de alta absorção que ajuda na queima de calorias e auxilia quem sofre com metabolismo lento, sem efeitos colaterais. Perca peso sem perder a saúde. Green Select você encontra na Drogaria Silva, Getúlio Vargas 597 e Oscar Vidal 157. Alexandre Pires apresenta o Baile do
do Nego Velho. Um super show com 3 horas de duração e os maiores sucessos dos anos 90. Sexta, dia 1º de novembro, às 21 horas, no Terraço. Venha curtir a versatilidade de Alexandre Pires, com muito axé, pop, pagode, samba e funk. Baile do Nego Velho. Ingressos à venda em ingressodigital.com.br. Realização Via Brasil e Quivest. Apoio Rádio Globo Juiz de Fora. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. 12h24, para você ligado na Globo, estamos de volta. Esse é o Debates na Globo, para você que se liga na Rádio Globo Juiz de Fora, comigo no Debates na Globo, ao lado de Carlos Alberto Bejane, trazendo os principais temas da sociedade. É verdade. Antes de entrarmos numa pergunta que foi deixada do CPMF, eu quero lembrar a vocês que foi um sucesso esse final de semana lá no Green Hills, o hotel que fica na Deusdedite Salgado, onde você tem uma Amazonas em Juiz de Fora. Você tem um meio ambiente preservado, um trabalho fantástico do Moreira, do Alexandre e de todos os funcionários que lá trabalham. Então, eu convido a você a conhecer o Green Hills, que é ali na Deusdedite Salgado, pertinho ali do novo hospital da Unimed, que está ficando uma maravilha também. Então, eu estive lá esse final de semana e fiquei maravilhado de ver como que a natureza é preservada no Green Hill. É um espaço realmente diferenciado para você que está em Juiz de Fora e também que está conhecendo a nossa cidade. Olha, o Debates na Globo de hoje tem os desafios da classe trabalhadora e também dos empregadores no contexto das reformas trabalhistas e também das reformas tributária, previdência, todas essas em que o governo se esforça ou tenta, pelo menos, trazer uma solução para deixar que a economia volte a andar por suas próprias pernas e volte a crescer. Com os advogados José Lúcio Fernandes, também Carlos Eduardo, doutores especialistas em Direito do Trabalho, estão conosco nesta tarde e ficou uma pergunta no último bloco. Beijão. É verdade, pergunta que vem que eles estão nos assistindo, nos ouvindo pela rádio, pelo Facebook, de que como fica a situação do CPMF, embora estão falando que não, mas daqui a pouco a gente está ouvindo também muitas vezes o imposto único, girando aí de 1% para todo mundo. Então, se você compra, você vai pagar 1%, se você deposita, você vai pagar 1%, e eu gostaria de saber dos dois professores sobre esse assunto. Eu não posso começar? Então vamos lá. É um assunto que está bastante debatido aí nos últimos, vamos dizer, 2 meses. O que acontece? Existem 3 reformas tributárias que estão andando paralelamente. Uma da Câmara, que está sendo tocada pelo Baleia Rossi, do MDB, se não me engano. Ele sim. A do Senado e a do Poder Executivo, que ainda não foi enviada para o Congresso. As duas que estão no Congresso, ou seja, Senado e Câmara, não tratam de CPMF, ou seja, aquele imposto sobre movimentação financeira. Quem é um defensor antigo da CPMF é o secretário da Receita, que é o Marco Sintra. O Marco Sintra, ele já foi político, hoje ele foi professor também. Ele é um defensor porque ele acha que ela é mais fácil, ela é barata para cobrar, né? Não tem muito custo, né? Para você correr atrás do contribuinte. Aquela no caso da CPMF. Da CPMF. Ele é um defensor antigo da CPMF. E acaba todos pagando, né? E todo mundo paga. E parece que ele convenceu o Paulo Guedes. O Paulo Guedes falou outro dia, de 0,2% a 0,22% não machuca ninguém. Foram as palavras do Paulo Guedes, que seria um percentual muito baixo e para não zerar a contribuição previdenciária. Ele quer substituir a contribuição previdenciária, que ele fala que destrói empregos, pela CPMF. Mas, assim, para me inteirar do assunto, eu fui ler de todos os lados. E existem muitas críticas a CPMF de pessoas muito sérias, estudiosos, tributaristas, porque eles falam o seguinte, eles falam que a CPMF, ela por passar por toda a cadeia de transações, ela acaba se tornando um imposto injusto, porque todo mundo paga, desde a pessoa mais pobre até a pessoa mais rica no mesmo percentual. Ela não tem uma progressividade. Então ela torna mais cara nesse aspecto a vida das pessoas. E em segundo lugar, a partir do momento que você bota uma CPMF, os críticos falam que existe uma corrida para a desbancarização da sociedade. A sociedade começa a não querer depositar dinheiro, não querer fazer transações bancárias.
Como a gente lembra na época da CPMF, para não pagar a CPMF, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. As pessoas começam a dar o seu jeito. Então você, em vez de tornar a sociedade mais bancarizada, ou seja, mais segura, com transações rastreáveis, você gera uma desbancarização da sociedade. Então, existem muitas críticas da CPMF. Mas ao comprar, você não pagaria ali automaticamente a CPMF? Você guarda debaixo do colchão o seu dinheiro. Ela está embutida no preço ali do. Sim, aí você vai e compra um quilo de arroz. Você não estaria pagando já a CPMF ali? Já estaria, porque toda a cadeia, essa que é a crítica também, toda a cadeia até chegar ali o produto, a pessoa que foi pagando ali para o fornecedor, foi fazendo isso, ou importação, aquilo tudo vai gerando CPMF. Seria a bitributação. Poderia gerar a bitributação. Teve gente que conta até uma história, eu li eu não lembro quem que foi o autor, mas ele falou até, por exemplo, às vezes você compra uma coisa, você tem que adiantar um dinheiro para a pessoa e depois você tem que ser reembolsado, quando você paga para o outro, você gera CPMF, e na hora que você é reembolsado, você gera CPMF. Então você vai ter que botar isso no seu preço. Então você aumenta o seu preço por causa disso. Então, assim, tudo bem que ela é um imposto muito fácil de cobrar. Então para o Estado ele é bom. Mas será que ele é bom para a sociedade? Essa é uma questão que tem que ser debatida. Eu endosso as palavras do professor Eduardo, e só queria acrescentar, eu acho que isso aqui já foi feito e a CPMF já existiu, e era o que era? Para destinar o que? A saúde. A gente viu que arrecadou e não foi nada para a saúde, os doentes aumentaram. Então havia um desvio. Então, para mim, já por aí não começa. Então, devido à experiência, acho que não dá certo. Eu, por exemplo, sou contra, sou a favor da justiça social, da justiça fiscal. E essa questão do cheque, isso não dá resultado no Brasil, porque isso, Gustavo, é questão cultural também. É que ele falou, muitos vão deixar de usar cheque, outros vão fazer aqui, vai transar ali no Paraguai, vai para a Argentina, vai criar uma outra empresa lá, sei lá, para evitar isso aqui. A verdade é que no Brasil ainda é uma cultura da sonegação. Então, o que tem que combater aqui no Brasil é a sonegação e fazer uma justiça fiscal, que todos pagam imposto, lógico, aumentando a base de arrecadação, melhor, tá certo? Aí vai ter mais dinheiro para saúde e educação. O que acontece aqui é que você combate a fraude e não combate a sonegação. Ontem mesmo eu vi no canal de televisão as pessoas recebendo benefício da Previdência aí, falsificando documentos adoidado, um tombo bilionário, entendeu? É isso que tem que realmente combater, a sonegação. E fazer agora uma reforma fiscal com que todos realmente aumentem essa base aí de contribuintes e que seja realmente equilibrado, seja justo, não essa carga tributária altíssima que nós temos. Eu quero até chamar os senhores para comentar, porque a gente comentava aqui em off também sobre essa questão na realidade tudo existe como um espelho, né? As pessoas podem até buscar alternativas e buscar também inspirações para que as coisas sejam feitas e as mudanças processadas no país. Em 2018 houve uma tentativa, através do Paulo Guedes, do Bolsonaro se colocar como uma alternativa, digamos, mais liberal no espectro político, de ter e criar facilidades para que o empresariado de uma maneira geral, e tanto que foi apoiado por muitos desses que são empresários e grandes empresários no país, trazendo aí o Paulo Guedes, que é um liberal de Chicago, é um estudioso, um economista que tem essa vertente mais norte-americana, menos Estado, mais liberdade econômica, mais empregos, segue por esse caminho. Gostaria que os senhores comentassem nesse sentido. Zé Lúcio falou, o brasileiro tem a mania da sonegação, não gosta de pagar o imposto dele, tudo que ele puder se negar, ele vai lá e sonega. Muitos deles sobem aquelas tags lá no Twitter, no Facebook, que imposto é roubo. Como que os senhores veem essa relação entre o trabalhador, a classe trabalhadora, que precisa de ter a sua seguridade e precisa de ter saúde, precisa de ter educação, porque senão daqui a pouco paga duas vezes, paga no imposto e paga na saúde, na educação privada, na segurança pública. Eles precisam disso, mas tudo isso é pago com imposto. E, ao mesmo tempo, votam ou optam por aqueles que querem menos impostos para que a sociedade possa ser mais liberal, sendo que a nossa Constituição também tem uma grande presença de social-democracia dentro dela. Como trabalhar essa dualidade no sentimento do brasileiro e do seu governo? Bom, vamos lá. São questões teóricas bem relevantes e eu acho que é importante a gente trazer alguns dados. Bom, primeiro,
O Brasil é um estado de bem-estar social, com todos os seus defeitos, com toda a sua incapacidade de cobrir esse welfare state, né, na expressão original, né? Então a gente criou um estado que tem, por exemplo, um SUS, né? Isso em países, por exemplo, Estados Unidos não tem. Que é um grande programa. Que é um grande programa, um sistema único de saúde. Então a gente escolheu como sociedade ter previdência pública, ter saúde universal. Então nossa sociedade optou por esse modelo. Então assim, eu acho que nenhum modelo liberal consegue avançar sobre certas conquistas desse estado de bem-estar social. O que não quer dizer que esse estado de bem-estar social não tenha defeitos. Ele tem defeitos, sim, principalmente quando ele é mais caro do que o que a sociedade tem disposição de custear, que é o problema do Brasil. O Brasil é isso, a gente ama o Estado, mas odeia custear o Estado. A gente pede o Estado para tudo, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar assistência. Agora, o Estado não aplicaria mal o que arrecada também? Bom, aí a questão, por exemplo, aí nós vamos ter que entrar numa questão muito debatida nos últimos tempos. Previdência. Previdência deficitária, certo? Tem gente que fala que não é deficitária, eu acho que é deficitária. Então, o que nós escolhemos como Estado? Pagar bons salários para funcionários públicos, pagar previdência social para todo mundo, e principalmente previdência do servidor público era muito generosa, e aí a gente fica sem dinheiro para o aeroporto, sem dinheiro para a estrada, sem dinheiro para isso, para aquilo, né? Enquanto a gente tem aí uma casta, às vezes, de funcionários públicos muito bem posicionados, né, ganhando salários de 40, 50, 60 mil reais, às vezes com penduricalhos, né, porque a gente sabe que tem o teto. Ou seja, existe essa casta ali com aposentadorias generosas, e aí o outro trabalhador lá, o pedreiro, não tem nada. Então, assim, qual o modelo de Estado que a gente quer? Essa é a questão que tem que ser colocada. Quando a gente discute uma pauta liberal, que eu entendo, por exemplo, quando o Paulo Guedes foi introduzido ali na chapa do Bolsonaro e deu essa validação liberal, que o Bolsonaro nunca teve um histórico liberal na vida dele, sempre viveu aos custos do Estado, né? Sempre foi um corporativista ligado aos Forças Armadas, ou seja, ele nunca teve um histórico liberal, isso é fato, ele mesmo reconhece isso. Mas o Paulo Guedes vem num sentido que eu considero correto, que é o quê? Diminuir o papel do Estado, principalmente em quem gera riqueza, que é o empresário. Então é reforma tributária, que nós discutimos aqui, que tem que ser feita. Qual que vai ser o modelo? Não sei. A Previdência, que a gente tem que tornar a pública igual à privada. Isso é um ponto que eu acho fundamental. Não pode existir uma casta de privilegiado, sendo que o país está deficitário. Então, são medidas aparentemente liberais, mas que encontram toda uma resistência corporativa, etc, etc. Mas que também não quebram a estrutura do Estado de bem-estar social, que é o Estado brasileiro. Então, por exemplo, a reforma trabalhista, ela foi uma reforma que caminhou no sentido mais liberal? Sim, ela caminhou no sentido mais liberal. Ela agradou mais aos empregadores? Sim, ela agradou mais aos empregadores. Mas isso quer dizer que nós nos tornamos um país liberal em relação ao direito de trabalho? Não, só comparar Estados Unidos com o Brasil. Estados Unidos não tem licença maternidade, por exemplo. A gente tem custeado pelo Estado, 120 dias, no mínimo, né? Tem lugar que é 180. Agora já passou para 6 meses. Tem lugar que é 180, dependendo da adesão ao programa Empresa Cidadã. Mas o que eu quero dizer nosso modelo ainda é um Estado de bem-estar social, ainda é um direito de trabalho protetor, ainda que tenha havido alterações com um corte mais liberal. Doutor Zé Lúcio, para o senhor, essa condição da CPMF, o senhor já falou que é contrário a esse novo tributo que está começando a ser falado em Brasília. Em relação a essa mudança que tem que acontecer na área trabalhista, o senhor é a favor do que tem pregado o nosso ministro da Economia? Favor, desculpa, no finalzinho não ouvi. Só é a favor do que tem pregado o governo federal a respeito das mudanças tributárias? No que diz respeito à área trabalhista. Por exemplo, o salário mínimo hoje, tem aqui uma pergunta do Nelson Rezende Barros, né? Dizendo que o salário mínimo hoje tinha que ser R$ 1.980 e não o que ele ganha, que é R$1.000. Enfim, as perguntas que chegam aqui é exatamente isso, o que sobra para o cidadão. O cidadão está vendo o movimento em Brasília, mas o que vai sobrar para ele, na verdade? Mas na realidade não sobra nada. O salário mínimo perdia ESA, porque está na nossa Constituição que o cara do salário mínimo deveria ser para o trabalhador fazer as necessidades básicas dele, ou seja,
pagar moradia, lazer, educação, saúde, comprar remédio. Então ele tem que ter dinheiro suficiente para isso. E na realidade, hoje o salário é 998, vai para 1.039 a partir do ano que vem, e o ideal seria que hoje fosse R$3.500 pelo DIEESE, aproximado, eu não estou dizendo exatamente com precisão, mas aproximado, para viver com dignidade. E a gente sabe que infelizmente não dá. Nós sabemos que 65 milhões de pessoas estão inadimplentes no Brasil. 65 milhões. Os trabalhadores, ele recebe o salário hoje, amanhã ele já está pedindo dinheiro emprestado novamente, que ele não tem como pagar as contas dele, entendeu? Eu, por exemplo, acho um absurdo cortar uma conta de luz do trabalhador, porque ele está, ainda mais como desempregado, se ele provar que ele está desempregado, não poderia cortar. Nem água. Isso é direito fundamental. Nem água. Isso é direito fundamental. Eu posso falar isso porque eu determinei, na época que me deram a oportunidade de dirigir essa cidade como síndico, né? Que na verdade o prefeito é um síndico. Eu determinei que não se cortasse água. Água é direito fundamental. Você vai ali para o Caribe, você vai em outros países aí, ele te oferece água de graça, porque é direito fundamental. Você não vive sem água. Você tem que beber água para você viver e cobrar água. Isso é um absurdo, você entendeu? Então o problema é essa injustiça, porque o salário não dá, não tem condição. É muita coisa que o trabalhador paga e o salário está baixo. Então tem que haver, que eu falo até para a economia, o professor Carlos, o Gustavo, tem que ter um salário justo para o cara poder comprar. Só vai aquecer o desenvolvimento industrial, comercial, se o trabalhador estiver comprando. E eu toda hora está mexendo no dia do trabalhador. Você vai ver o que vai melhorar agora no final de ano. Vai ter um crescimento, já teve 0,4, porque falou não está mais em recessão técnica, porque cresceu, teria que ser dois trimestres. Mas o que está fazendo que o governo, Michel Temer fez? Soltou aquele fundo de garantia que até dezembro de 85 está parado por justa causa, poderia sacar, deu uma melhorada, respirou, aliviou, e o governo atual também está fazendo uma coisa. A partir de 13 de setembro, o trabalhador vai poder sacar os quentinhos dele lá. Amanhã. E 80% é 13 de setembro. Hoje já começa a liberar o PIS. Já começou a liberar, você entendeu? É o que é? O dia do trabalhador, construção civil, aí, crédito imobiliário. É dia do trabalhador, é o fundo de garantia, entendeu? Agora aí paga mal o rendimento trabalhador do fundo de garantia. Você entendeu como é que é? Precisa. Então, quanto mais trabalhador tiver uma renda, a gente sabe. Aqui o problema é o seguinte também, né? Uma empresa grande lá, multinacional, tem o mesmo tratamento na CLT do que o pequeno empreendedor, né? O cara que tem um boteco tem que pagar, a festa tem que pagar. Eu acho que tinha que ter um tratamento diferenciado. O pequeno empregador, ele tem que ter um tratamento diferenciado. Ele tem que ser tratado diferente. Não como aqui a lei, vale para tudo, é igual para todos. Mas não adianta que o cara não consegue pagar, você entendeu? Agora tem que realmente melhorar o trabalhador, tem que contar ele como aliado. Eu acho que se pagar um pouquinho o salário melhor, tanto é que no comércio tem a comissão, né? Para o cara realmente procurar vender mais para ter um salário melhor. Então isso tem que fazer, tem que ter essa justiça social. Isso inclusive é importante para o combate à violência, à paz social. Você pode ver, normalmente o cara que está no trabalho, ele está trabalhando, ele tem menos possibilidade de se envolver em crimes e tudo mais, porque ele está trabalhando, ele tem renda. Dos que não tem, que fica desesperado, tem que comer, tem que fazer uma série de coisas. E aí busca alguns caminhos indevidos. Tem que haver exatamente essa justiça social, um equilíbrio entre a relação capital e trabalho. Meio-dia e 42, eu tenho que fazer um último intervalo. Na sequência, a gente volta aqui com o último bloco do Debates na Globo. Eu tenho que registrar aqui também as participações dos nossos seguidores no Facebook, que estão trazendo aqui perguntas e questões para os nossos convidados. Então a gente volta em um instante só. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Eu tava trabalhando numa obra, peguei um vergalhão e quase encostei o vergalhão no fio. Eu até ouvi uma voz meio estranha. Deu um arrepio, rolou. Eu que não dou mole pra morte. Fique atento, nunca chegue perto da rede elétrica. Qualquer descuido é morte na certa. Em caso de dúvidas ou se for construir próximo à rede elétrica, entre em contato com a CEMIG pelo 116. CEMIG, nossa energia, sua força. Stop! Mais agilidade na hora de estacionar. Economia e praticidade, é super fácil manobrar. Sistema automatizado, menos tempo pra sair e entrar.
E ainda economiza com tudo isso. Aqui você sempre em primeiro lugar. Parkstop. Parkstop. Estacionamento prático e confortável perto de tudo. Entrada pela Espírito Santo 1000 e Brás Bernardino 155. Só motor retífica. Retífica para motores a gasolina, álcool e GNV. Vá só motor retífica e procure o trio Parada Dura, Pior Manuel e o Coca. A Só Motor oferta uma grande quantidade de peças originais para motores na linha leve com preços promocionais. Só Motor Retífica, Coronel Vidal 455 e Mariano Procópio. Telefone 3217-9114. Só Motor Retífica. Chegou a Juiz de Fora, Recanto das Bromélias, o lugar certo para viver a sua terceira idade. Recanto das Bromélias, uma equipe completa, cuidadores da sua saúde e segurança com profissionais altamente capacitados. Recanto das Bromélias, o lugar certo para a sua vida na terceira idade. Agende sua visita. 32 98400 1311. 32 98400 1311. A Galeria de Arte CEMIG apresenta Paisagem em Permanências, uma exposição de Bia Medeiros. Os modos e movimentos da Terra pelo olhar da artista em fotos, cerâmica e performance. Até 6 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, na Galeria de Arte CEMIG. Avenida Barbacena 1200, Santo Agostinho, Belo Horizonte. Entrada gratuita. CEMIG. A Associação dos Aposentados promove grande baile em comemoração ao seu 69º aniversário. Dia 7 de setembro, às 20 horas, no M Hall, com a orquestra Clave de Sol. Convites à venda na Rua Marechal, número 225, loja 4, ou na Rua Bernardo Guimarães, número 77, no Manuel Honório, atrás da Receita Federal. Vá e participe dessa festa. Grande baile em comemoração ao 69º aniversário da Associação dos Aposentados. O Hospital da Unimed Juiz de Fora está pronto para cuidar de você. Um hospital integrado à natureza. Atenção, segurança, tudo para você se sentir bem. O centro cirúrgico está totalmente equipado. O centro de diagnóstico por imagem e o laboratório também. E abertos a todos os clientes Unimed, internados ou não. Hospital Unimed. Cuidar da vida é uma arte. E cuidar de você, esse é o plano. A rádio que vibra com você. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Meio-dia 46. Estamos de volta. Este é o último bloco do Debates na Globo desta segunda-feira, com os advogados Dr. Carlos Eduardo e Dr. José Lúcio Fernandes, especialistas no direito do trabalho, professores que estão dando aula aqui na Rádio Globo. Comigo, Carlos Alberto Bejani, o jornalismo atuante, que você já está acostumado no horário do meio-dia, o horário do almoço, Bejani. Que hora boa, Debates na Globo. É uma maravilha, né? Claro que debate é debate, nós estamos aqui prontos a atender a todos e, evidentemente, não podíamos esquecer de maneira nenhuma do trabalho da Interconstrutora, né? Ela trabalha em Juiz de Fora fazendo os famosos apartamentos, né? Do Minha Casa Minha Vida. Muitas pessoas não sabem, mas 80% das construtoras trabalham com a Minha Casa Minha Vida. Dos prédios que são levantados hoje são através do Minha Casa Minha Vida. Então a Interconstrutora já está anunciando um novo investimento, um novo lar para você que não tem lar hoje, para você conseguir ter um local definitivo para sustentar a sua família através da cobertura do sol, do frio, enfim, aquilo que todo mundo sonha, que é ter uma casa própria. Então, parabéns à Interconstrutora por esse trabalho magnífico que tem feito em Juiz de Fora. Obrigado, Bejani. E os desafios da classe trabalhadora e dos empregadores no contexto das reformas trabalhistas e das demais reformas do país é o nosso assunto de hoje. Nós estamos trazendo aqui os nossos advogados especialistas. Gostaria de perguntar para vocês, doutores, porque existe um comentário que já está de forma bem abrangente na boca da classe trabalhadora, que é: com essas reformas
formas? Vou perder os meus direitos e nenhum advogado vai poder me defender lá na frente do juiz? Se alguma coisa der errado no meu contrato de trabalho, eu estarei abandonado? Ou pior, eu vou ter que pagar meu advogado caso eu não consiga provar que eu tenho ali toda a razão naquela demissão que foi injusta, e muitos deles estão com medo dessa situação. É por aí mesmo? Tem muito folclore nessa situação? Como está atualmente? Como pode ficar? Muito bom, Gustavo. Isso veio, é o que eu falei, com essa reforma de 2017 no governo Michel Temer. Para mim isso foi uma assombração, que isso está pairando aí, essa assombração ainda, porque mataram a CLT praticamente, e então começou a preocupar. E eu acho que é o pior, está aqui o doutor Carlos, que é professor. O direito à justiça, o acesso tem que ser livre, ainda mais para a classe trabalhadora. E com essa reforma, o que eles fizeram? Eles criaram determinados obstáculos para o trabalhador ajuizar a reclamatória trabalhista, ameaçando, intimidando o trabalhador, falar agora, olha, se você não ganhar adicional de salubridade ou de periculosidade, você vai pagar os honorários periciais. Se você perder a ação, você vai pagar os honorários do advogado também, certo? Tem determinadas condições, né? Não é todos, porque tem alguns requisitos, baseado no regulamento geral da Previdência, até 5 mil e pouco, ele abaixo não pagaria, mas acima ele pagaria. Isso tolheu, porque nós vimos aí logo depois da reforma, fulano entrou contra a empresa tal, foi condenado a pagar 700 mil reais de honorários, porque pediu uma ação mais de 10 milhões lá, entendeu? Então aquilo assustou, de um modo geral, a classe trabalhadora. E agora parece que está havendo uma certa correção, mas ainda está havendo, para mim, ao meu ver, condenações injustas, baseadas na lei ainda, nessa intimidação legal, dificultando o acesso do trabalhador à justiça. E nesses casos, se há lesão de direito, o trabalhador tem que procurar, porque a única maneira dele ganhar a ação vai ser exatamente entrando no justiça. Se não entrar, que eu falo. Isso é igual na loteria. Você quer ganhar na loteria, você tem que comprar o bilhete da loteria. Se você não comprar, você não tem chance nenhuma. Com qualquer ação, para você poder ganhar, você tem que ajuizar a ação, porque o Poder Judiciário, você tem que provocar o Poder Judiciário. Não é, ele vai ser, vou ver aqui, eu vou entrar. Então, isso atemorizou a classe trabalhadora. E está tendo que consertar com decisões aí do TST, dos tribunais regionais, mas leva algum tempo até para acertar isso, e infelizmente intimidou um pouquinho a classe trabalhadora. Mas ele continua, a Justiça do Trabalho está aí para servi-lo, está aí para atendê-lo. Se houve lesão de direito, deixou de receber direito, se há fraude, ele deve procurar um profissional qualificado, devidamente preparado, e esse advogado, normalmente é o primeiro juiz da causa, vai dizer se deve entrar ou não, e evidentemente vai dizer os riscos que ele corre com essa reclamatória trabalhista. A partir daí, doutor Carlos. Bom, eu concordo no seguinte sentido. Acho que o direito a pleitear na justiça, o que quer que a pessoa queira, esse direito ele é amplo e restrito pela própria Constituição, né? A pessoa ter que provocar a justiça por algum motivo, ela deve ter esse acesso franqueado de uma maneira muito aberta. Mas, por outro lado, você regulamentar a questão de custos do processo, para mim isso não é um problema. Porque, de acordo com a CLT, se o empregado ganhar outras verbas na justiça, aí sim ele vai poder pagar. Quer dizer que você vai na casa dele tirar o dinheiro dele, não. Então, se ele pediu 100 mil, ganhou 50, e ele vai ter que pagar os honorários do advogado empregador, desses 50 que ele ganhou, ele vai pagar um percentual ali de honorários sucumbenciais. O que acontece? Havia uma falta de qualquer responsabilidade para os pedidos dos empregados. Então estava havendo muito abuso nos pedidos assim completamente descolados da realidade. A pessoa trabalhou ali 6 meses com um salário de R$ 1.500, depois ia lá pedir 1 milhão na justiça. Coisas assim, muito, muito exageradas. E dificilmente o patrão ganhava alguma coisa. E aí ainda vem esse aspecto, né? Entrou no Ministério do Trabalho, pode preparar o bolso. O empregador, né, tem as dificuldades lá normais de uma justiça que é feita mais para atender uma legislação que já é protetora por natureza, né? Então existe esse aspecto, mas houve uma diminuição do número de ações aí, em termos empíricos, vamos dizer assim, né? Levantamento de 30% a 40%,
E eu acho que isso não é necessariamente algo ruim. As pessoas podem falar, cara, diminuiu o número de ações porque as pessoas não estão com coragem para juizar. Já eu tenho outra visão. O Brasil era o recordista mundial em número de ações trabalhistas. Isso, nenhuma sociedade... O que não podia, doutor, era profissionalizar grupos para que entrassem a qualquer motivo ao Ministério do Trabalho buscando o seu sustento também. Então, assim, isso, concordo. Eu acho que se a questão é ajustar a um padrão internacional de conflituosidade, eu acho que é o correto. Porque não dá para a gente ter um sistema em que você estimula o conflito, em que você o tempo inteiro empurra a pessoa para pedir qualquer coisa, às vezes coisas fantasiosas. É verdade. Então, se você consegue colocar num patamar civilizado, eu volto à minha primeira fala no início, meio-dia e pouquinho, meio-dia e 2 eu estava falando, a gente vive hoje uma competição por emprego. Se a gente torna o Brasil um inferno para o empreendedor, ao invés de ele trazer a empresa para cá, eu vou para outro lugar. Vou para o Chile, vou para o Paraguai, vou para onde for. Mas aí que tal, Gustavo? Eu queria falar isso aqui. Diga lá, doutor. Porque isso depende do campo visual de cada qual, tá certo? Aqui diz que há problemas aí de que o trabalhador ele quer pedir mais coisa. Existem algumas pessoas que fazem isso, mas é uma minoria. Mas já há medidas legais para dizer que é litigante de má fé, pode sofrer uma penalidade por esse motivo, você entendeu? E dependendo, pode ir até para a Polícia Federal para apurar se há crime. Então já há essa coisa. Ninguém vai para a justiça para fazer um pedido que é irreal, entendeu? Fantasioso, porque se ele for, independente dessa reforma, já poderia ser declarado litigante de má fé, porque está alterando a verdade dos fatos. Ele poderia mandar para a lei federal. Uma testemunha que chega lá e mente, pode mandar para a Justiça Federal, falso testemunho. Eu já vi isso. Não pode evitar o acesso à justiça exatamente da classe trabalhadora. O que mais tem? E aqui quer sempre julgar na classe trabalhadora. Eu falei, parece que ele é culpado de tudo. Nós somos 211 milhões de habitantes aproximadamente no Brasil. Sabe quantas ações judiciais nós temos aqui no Brasil em tramitação? Mais de 100 milhões. Ou seja, uma causa para cada 2. E é claro que isso aí não está só trabalhista, é em geral. E você quer ver, as maiores ações são contra o INSS. Está tudo lá, tudo contra o governo. Ele que tem lá contra o governo, você entendeu? Contra a prefeitura também tem muitas ações contra os órgãos públicos. Aí você tem que falar você entendeu? Tem contra os órgãos públicos também. Então não é a questão da justiça trabalhista. E aqui, eu fico aqui indignado que liberou aqui os escravos, né, em 1888. Mas até hoje se fala que tem gente trabalhando em condições análogas. Inventaram análogo, está trabalhando como escravo. Eles falam análogo. Viaja para a Bahia que você vai ver as carboarias, tantas crianças trabalhando aí como escravo. Não corrigiram isso porque está faltando fiscalização. Trabalhador é honesto, rapaz. Trabalhador é honesto. Quando ele busca o direito, porque ele acha que ele tem o direito. Ele tem direito, a gente paga a justiça. Todos os prédios do órgão público são pagos pelo trabalhador com os impostos dele para manter aquela manutenção. Agora quer dizer, não, você só vai entrar na justiça em condições tais. Espera aí, ele não ganha de adicional de salubridade pela curiosidade, mas para ele o empregador não pagou, ele vai ter que entrar na justiça mesmo que ele não ganhe, mas falando, não, eu trabalhava, às vezes ele não fez a prova devidamente, mas eu trabalhava em condições aí de insalubridade e precariedade e não recebi. Então o trabalhador é uma pessoa inocente que merece consideração e respeito. Só concluindo, eu sou testemunho, eu fui à Bahia, eu fui em uma cidade da Bahia e eu passei, depois de Governador Valadares, a terra lá do jogador de futebol, e cheguei da Bahia. Andei aproximadamente umas 3 horas vendo crianças, não eram poucas não, hein? Muitas crianças de cor branca, negras de carvão, trabalhando como escravas. E isso não tem muito tempo. Isso é um absurdo do absurdo do absurdo. 12:57, bom. Este foi o debate da Globo de hoje. Estamos chegando ao final, nosso tempo limitando-se por aqui. E você que ficou ligado conosco, eu quero agradecer a enorme audiência da Rádio Globo através do nosso dial em toda a região de Juiz de Fora, mas também agradecer as centenas de pessoas alcançadas no nosso Facebook, as dezenas de envolvimento
tanto diretos quanto indiretos, na nossa live no Face. Muitas perguntas ficaram aqui, a gente busca registrar algumas delas, mas aí são mais de 300 pessoas já diretamente alcançadas nessa primeira hora, e a gente vai aqui também dando atenção para o nosso público ouvinte. Quero agradecer a participação dos nossos convidados, Benjamin, doutor Carlos Eduardo, que esteve conosco nessa tarde. Foi um prazer recebê-lo aqui. Uma boa tarde. O prazer foi meu, acho que o debate foi bastante rico. Agradeço o convite. Mais uma vez, doutor José Lúcio Fernandes também esteve conosco. Segue o líder, hein, doutor? É verdade, segue o líder. Obrigado ao Gustavo, diretor da Rádio Globo, por me ter feito o convite e me deu a oportunidade de participar desse debate com o professor Carlos Eduardo, com o professor também Carlos Bejane. Eu tenho certeza que esse debate foi de maior utilidade, muita importância, esse debate para a classe trabalhadora e até mesmo também para a classe empregadora, né? Porque nós fizemos uma análise de temas muito relevantes na relação capital e trabalho. E uma boa tarde aos caríssimos ouvintes da Rádio Globo. Muito obrigado, doutor Bejane. É isso, mais um Debates na Globo chegando ao seu final. Amanhã tem mais, na hora do almoço, meio-dia. Debates na Globo sempre com um tema muito relevante. É verdade. Obrigado, Hotel Green Hill. Obrigado à nossa querida construtora aí que nos brinda todos os dias com esse patrocínio. E obrigado a você que está nos assistindo através do Facebook, nos ouvindo através dos 910 kW. E dizendo a você que todos os dias, de segunda a sexta, estamos aqui do meio-dia a uma com um debate sempre de interesse de você. Nesta terça-feira vamos receber os representantes da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania da Prefeitura de Juiz de Fora e também da nossa Guarda Municipal, dia das Guardas Civis, e nós estaremos aqui debatendo a segurança pública na base, na raiz, e eu já conto aí com a sua participação no Facebook da Rádio Globo amanhã, a partir do meio-dia. 1h. Obrigado pela técnica Leandro Carvalho, a técnica mais técnica da Globo. Segue aí a nossa programação musical, 17h30 tem mais jornalismo na Rádio Globo Juiz de Fora, e hoje com uma novidade, hein, Beijão? Tem uma entrevista importantíssima que você pode ouvir daqui a pouquinho mesmo na Globo. Então você vai acompanhar essa entrevista logo após o encerramento do Debates na Globo aqui no AM 910. Excelente tarde a todos. De segunda a sexta.